Hoje vamos falar sobre modelagem. Modelagem é um tiro, é uma bala de fuzil, que é muito potente, muito forte. Ela faz você chegar mais rápido no seu resultado. Ao longo da minha vida, eu tenho 21 anos agora. Desde agora eu modelei muitas pessoas. O principal cara que eu modelei em vendas, eu trabalhava numa loja de tecnologia, vendendo produtos e acessórios. Um principal cara que eu modelei de vendas foi um cara que trabalhava perto do posto Ipiranga. O nome dele acho que é Adriano. O cara era gigante, muito grande em estatura. Eu modelei ele porque ele me atendia muito bem. Falava, não, se eu colocar esse método de atendimento no meu negócio, mano, eu vou vender muito. Bingo! Eu comecei a vender muito. Isso sem saber sobre programação neurolinguística, apenas modelagem. Eu apenas cheguei perto do cara, comecei a fazer pergunta e modelei ele. O que é modelagem? Modelagem é você pegar a frequência da pessoa, colocar na sua realidade, porém com adaptação. Modelagem é uma cópia com adaptação. É uma clonagem de frequência adaptada. Existem vários fatores para me explicar para você o que é modelagem. Uma delas é a Tommy. A Tommy, por exemplo, o que ela faz? Ela pega uma camiseta P para um cara que usa M, ela abre a costura, coloca mais tecido e você veste ela e fica perfeito. Isso é modelagem. Se eu colocar uma camiseta P em você que veste M, a camiseta vai ficar justa, apertada. Então o que a gente precisa fazer? Precisa fazer um molde novo, precisa fazer uma nova modelagem. Existem dois tipos de modelagem: modelagem passiva e modelagem ativa. Modelagem ativa é quando você está no comando da modelagem. Você sabe o que está fazendo, é tudo intencional. A modelagem passiva é quando você copia a outra pessoa e as outras pessoas te veem como a cópia. E isso é muito, muito nítido, porque a pessoa vê e fala, nossa, ele está copiando uma pessoa. Um cara sinistro de modelagem que eu estou modelando agora são duas pessoas. Um deles é o Matheus Ribeiro, outro dele é o pastor Mac Anderson. Eu comecei a modelar esse cara agora. Eu fui no culto na AD Alpha, ela é meu ministério, AD Alpha. Eu comecei a ver, observar o jeito que ele pregava, o jeito que ele falava com as pessoas, o jeito que ele fazia graça, o jeito que ele conectava a palavra com o mundo real, o jeito que ele se movimentava para lá e para cá, a forma de pensar, crenças e valores do cara que dá para você perceber quando ele tá falando. Você que faz PNL, você que estuda PNL, você parece que começa a ficar mais... Você consegue ter mais clareza na hora de você observar uma pessoa. Então comecei a modelar aquele cara. O cara é máquina em pregação. Eu preciso ter esse dom de mestre que o Senhor tem com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a pegar unção, maluco. O que é pegar unção? Quando você está em uma igreja, em um ambiente religioso, a pessoa fala assim, eu vou te passar unção, eu vou orar por você, eu vou pegar unção, vou te passar unção. Ela coloca a sua cabeça, coloca a mão dela sobre sua cabeça, começa a orar por você. Porém, aí está acontecendo uma coisa chamada troca de energia. Você está pegando a unção da pessoa. Isso acontece intencionalmente em PNL, em ambientes religiosos, troca de unção. Você pode fazer isso na Bíblia. Você pode fazer isso quando você está lendo um livro. Um cara monstro, que eu modelo é o Dale Carnegie. Isso mesmo, o que escreveu Como Falar em Público e Impactar Pessoas, acho que é esse o nome do livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é sinistro e o cara é um ótimo orador. Então eu falei, eu posso modelar esse cara. O que eu fiz? Comecei a modelar, a pegar. Comecei a me conectar. Isso que o cara é distante de mim. O que eu fiz? Eu comecei a pegar a frequência dele, eu puxei ele para mim. Uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre que você quiser modelar uma pessoa, você rebaixa ela para você falar assim, ele não é tão impressionante assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar igualado a ela, maluco. Existem três coisas, três princípios de modelagem. O primeiro é a honra. O segundo é a unidade. O terceiro é o transbordo. Como assim a honra? Eu preciso honrar a pessoa, ver que ela é essencial, ver que é importante. Não tem como beber uma água de uma fonte se eu ver que aquela água é ruim. A água precisa ser limpa. Então o que eu vou fazer? A água é limpa, eu vou beber. Primeiro passo, primeiro princípio, honra. O segundo princípio é o que? A unidade. Pastor Mac Anderson ou Matheus Ribeiro é um cara level 1000 em oratória, comunicação e impactar pessoas. Eu sou um cara level 10. O que eu vou fazer? Eu e ele vai entrar em unidade. Sabe o que vai acontecer? Não tem level nenhum mais. Nós dois somos um só. Eu entrelacei nós dois. Então eu e ele somos um só. Eu comecei a modelar.
O último passo é o transbordo. O que você aprendeu, você precisa colocar para fora, porque o cérebro ele vai falar assim: tu, 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 tu. Deu certo a modelagem. Você transbordou, você ensinou, você aprendeu. Isso é uma verificação, é a conclusão de que deu certo. É a análise, maluco. Essa é loucura. Fala se o cérebro humano não é doido. Ser humano é o único ser vivo que é capaz de modelar tudo, tudo nesse mundo. Animais também têm, alguns animais também têm essa capacidade de modelagem entre 1 a 5%. Alguns, como o papagaio, que consegue imitar você falando, o macaco, se ele ficar muito tempo perto de um ser humano, ele consegue modelar alguns comportamentos, porém o ser humano é loucura. Tudo que ele vê e acha de grande influência, ele consegue modelar. Outra coisa que eu vou falar pra você, sabe como você não coloca a pessoa em um pedestal? Você tem prazo de modelagem, tem prazo para conclusão, para início, para meio e fim. Sabe o que vai acontecer se você não fizer isso? A pessoa, ela vai virar o seu mestre. A pessoa vai virar seu mestre pela eternidade, porque não teve prazo de acabar. Não teve prazo de final, não teve prazo de fim. Então, sempre que você for modelar alguém, coloca um prazo para acabar. Porque senão você vai começar a modelar, e você vai achar aquela pessoa, uau! Uau! Nossa, essa pessoa é sinistra. E é mesmo. Porém, no começo da modelagem, depois que você for pegar código, começar a pegar recursos, começar a pegar informação, o jeito que a pessoa pensa, as ideias, a clareza de pensamento, você vai ver que ela não é tão impressionante assim, mano. Que ela não é tudo isso que você acha. Sabe o que vai acontecer depois disso? Você vai começar a perder o interesse, maluco. Isso é modelagem. Você é frio demais, você é muita frieza. Não é, cara. Isso aí é modelagem. É assim que funciona. Você colocar a pessoa num pedestal de primeira impressão, porque tudo que ela fazia é impressionante. Vou te dar um exemplo. Eu achava que era muito impressionante o jeito que o cara conversava comigo. Esse cara da Farms que eu falei, um cara grande de estatura, um cara alto, tem uma boa oratória. Porém, ele tinha uma coisa chamada explicação de produto. Sempre que ele vendia o produto, ele explicava, sabe? Parecia que sabia de tudo. Ô maluco, esse cara aqui me passou confiança, preciso comprar com ele. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a me conectar com ele, a fazer perguntas, comecei a frequentar mais o lugar, peguei a frequência dele, peguei a energia, adaptei para a loja de acessórios eletrônicos que eu falei no começo do vídeo. O que aconteceu foi que virou natural para mim. E aquele cara não era tão impressionante assim. Quando você acha uma pessoa demais, começa a acontecer uma idolatria. Você, mano, você é santo, maluco. Não é isso que acontece. Porque você precisa ter prazo para acabar. Começo de modelagem, impressionante demais. Tô falando de novo para você que é um imbecil, um tolo, entrar na sua cabeça que as pessoas não são tão impressionantes assim. Sabe o que você faz? No primeiro peido que ela dá, você vai falar, ela peida igual eu. Essa pessoa peida igual eu, ela vomita, ela soa o nariz, ela tá igual eu tô com renite. Dá pra escutar aí, ó? Tá escutando aí? Tô com renite, maluco. As pessoas não são tão impressionantes assim, todos nós somos seres humanos. Porém, pessoas conseguem chegar em resultados que você quer. Ah, grita aí, ó. Pessoas que chegar em resultados que você quer. O nome disso é modelagem. Se eu não me engano, é Richard Bandler que fez isso em PNL, Programação Neurolinguística. O começo da programação neurolinguística é copiar comportamentos para alcançar um resultado desejado. Se você quer ter uma boa comunicação, começa a colar em pessoas que são boas em oratória e começa a pegar a frequência. Se você quer ser um bom médico, um médico excepcional, começa a colar em pessoas que fazem isso com prazer, felicidade e fazem isso bem feito, maluco. Você quer ser um jogador de futebol, mas você só tá andando com perna de pau, como é que você quer ser um bom jogador de futebol? Não faz sentido. Você quer ser um bom palestrante, mas você tá andando com pessoa que não tem uma boa dicção. Você tá modelando pessoas que não têm uma boa dicção, que são gagas, que travam. Mas nunca duvide de um gago. Eu era gago, hein? Eu era gago e modelei alguém para estar aqui hoje. Sabe outro que eu modelo? José do Egito. José do Egito, ele tá morto. Mesmo assim eu modelo. Outro cara que eu modelo, Salomão. Salomão tá morto.
Sabe outro cara que eu modelo? Jesus em comportamento, mas Jesus ressuscitou. Ah, você acha que eu vou falar que tá morto, hein? Vai ler a Bíblia, tá vendo? Você não lê a Bíblia, caramba, vai ler a Bíblia. Quer me modelar? Começa a ler a Bíblia. Quer me modelar? Cara, modela José do Egito. Quer modelar em comunicação? Dale Carnegie. Agora, se você quer ser um grande pregador, eu recomendaria que você modelaria Mac Anderson ou Matheus Ribeiro Liderão. Nossa! No que eu conheço, faz uma boa modelagem desses dois caras. Esses caras são sinistros e eu tô modelando eles. Sabe por que eu tô falando isso? É intencional, precisa ter honra. Mas você tá babando ovo, não é? Precisa ter honra, é o primeiro princípio. Eu te falei isso no começo do vídeo. Deu pra entender o que é modelagem? Se deu pra entender o que é modelagem, senta o dedo no like e comenta assim: eu aprendi o que é modelagem. Se inscreve no canal e me segue no Instagram. Não idolatre ninguém. Modele, pegue frequência, energia. Tudo é intencional. Esqueça disso não. Fechou? Tamo junto. Valeu.